Olá a todos, tudo bem? Eu venho aqui apresentar uma videoaula para vocês sobre banco de dados para agendamento de consultas médicas no PostgreSQL. Esse conteúdo eu repasso para os meus alunos de Banco de Dados 2, na UFMS do campus de Ponta Porã. Eu sou o professor Robson Soares Silva, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, é um conteúdo bem interessante, que demonstra um banco de dados que tem um padrão bem interessante de estrutura, que pode ser adaptado para outras situações também que vocês precisem, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Eu espero que vocês gostem. Vai ter a parte do diagrama entidade-relacionamento, que é um modelo lógico, e depois vai ter a demonstração física da criação desse banco de dados no PostgreSQL, bem prático mesmo, para vocês poderem utilizar esses conhecimentos e aplicar nesse tipo de banco de dados ou outros que exijam esse mesmo tipo de conhecimento, tá bom? Bom, o sumário da nossa apresentação, ele inicia com os objetivos da videoaula, vamos falar sobre eles, mostrar o diagrama entidade e relacionamento para agendamento de consultas médicas. Depois eu falo um pouco sobre a linguagem SQL, os tipos de linguagem SQL que existem, os principais tipos de dados da linguagem SQL, e vamos demonstrar a criação prática do banco de dados de agendamento usando os comandos SQL, tá? E depois eu falo sobre as referências bibliográficas que eu utilizei, para vocês também poderem buscar conhecimentos nelas. Os objetivos dessa videoaula é, primeiramente, apresentar o DER, né, o Diagrama Entidade e Relacionamento de Agendamento de Consultas Médicas. Depois a gente vai definir a linguagem SQL e seus tipos, e também definir alguns dos principais tipos de dados da linguagem SQL, né, e criar o banco de dados no PostgreSQL propriamente dito, né. Com isso a gente vai ver desde a parte teórica até a aplicação prática direta, né? E com isso vocês vão poder depois exercitar isso, aplicar isso no momento em que vocês puderem, e aí vocês podem ir seguindo o vídeo, né? E fazendo os comandos passo a passo. Pode interromper também, e depois, quando vocês puderem continuar, né? Então, é um exercício interessante para vocês poderem aplicar, tá bom? Vamos ver, então, o diagrama entidade e relacionamento, primeiramente. Ele está aqui, ó, né? Esse diagrama entidade e relacionamento, para agendamento de consultas médicas, eu criei esse exemplo, né, com a ideia de demonstrar a relação entre entidades e a utilização de chaves estrangeiras, além das chaves primárias, né? Então, é uma aplicação, eu coloquei uma imagem aqui, para ficar melhor de visualizar, né? Então, aqui eu tenho, ó, posso demonstrar para vocês. Nós temos aqui as tabelas profissão, que ela possui dois atributos, né? Aqui no diagrama de entidade e relacionamento, eu tenho esses nossos quadradinhos aqui são as entidades, correspondem cada uma a uma tabela no banco de dados físico, né? Aqui nós temos o relacionamento, que é representado por um losango, e aqui a cardinalidade das entidades, né? Eu vou explicar rapidamente, é que isso aqui a gente já utilizou esse conhecimento em banco de dados 1, mas eu vou fazer só uma prévia aqui, para todo mundo poder entender um pouco, caso não tenha muito conhecimento ou intimidade nesse assunto aqui, né? Mas é bem tranquilo, eu tenho aqui a entidade profissão, a entidade paciente, aí ela tem os atributos código de profissão e nome de profissão, e ela tem um relacionamento com o paciente, ou seja, o paciente, cada paciente tem uma profissão. E uma profissão, ela pode estar relacionada a 0 ou muitos pacientes, né? E cada entidade paciente, ela tem código do paciente, que é representado pelo atributo código paciente, o nome do paciente, o telefone de contato e a sua data de nascimento, além aqui da sua cidade e do seu estado, né? Essa bolinha preenchida aqui corresponde ao atributo, né, que é a chave primária da tabela, tá bom? Assim, também eu tenho aqui, ó, especialidade, né,
Então, aqui eu tenho várias especialidades dos médicos que podem ser depois cadastradas, e aqui ela é representada pela entidade especialidade, e aqui eu tenho o código da especialidade e o nome da especialidade, né? E da mesma forma ela se relaciona com o médico, né? E o médico tem o CRM e o nome do médico, e da mesma forma vai vir uma chave estrangeira aqui, que corresponde ao atributo código da especialidade desse médico. Então, cada médico tem sempre uma especialidade ligada a ele, e uma especialidade pode conter 0 ou muitos médicos. E, por fim, nós temos aqui a entidade agendamento, que ela contém, além do código do agendamento, o local e a data, né, a hora e a data, desculpa, a situação do agendamento, nós temos também aqui o código do paciente, para quem foi feito aquele agendamento, e também o CRM do médico que vai fazer aquele atendimento, para quem está sendo feito aquele agendamento. Então, esse aqui é o nosso modelo entidade de relacionamento, né? Nós temos aqui 5 entidades que vão corresponder a 5 tabelas, e aqui nós temos os atributos que vão corresponder aos campos das nossas tabelas, né? Eu tenho o nosso script aqui já prontinho, né? Então, cada entidade daquela, eu vou demonstrar para vocês a criação da tabela correspondente, igual aqui, ó. Para mim criar essa tabela no PostgreSQL, eu uso o comando create table e o nome dela, profissão. Eu abro parênteses e mostro código da profissão, que ele é do tipo serial, primary key, ou seja, ele é gerado, o seu código é gerado automaticamente. Tem também o nome da profissão, né, que é varchar sem not null, ou seja, esse campo é obrigatório. Aqui nós temos 2 campos obrigatórios. O código da profissão, que é obrigatório por ser chave primária, e o nome da profissão, que é obrigatório porque nós colocamos o not null. Tá? Aí nós temos aqui a inserção desses dados, usando o comando insert into. Insert into o nome da tabela e entre parênteses os campos. No caso aqui só está o nome da profissão, porque os valores que eu vou informar aqui são só para os nomes. Eu não vou estar informando o código, porque ele será gerado automaticamente. Tá bom? Então, aqui a gente vai demonstrar isso de forma prática para vocês. Tá? Então, eu estou usando aqui o PGAdmin 4, que é um programa que é utilizado para a gente poder fazer isso no PostgreSQL. Eu já abri ele utiliza o navegador aqui do Firefox, e aqui eu vou criar um novo banco de dados para demonstrar para vocês. Eu clico no botão direito do mouse em Databases, Create, seleciono Create, Database. E agora aqui eu vou informar, né, o nome do nosso banco de dados. Né? Então aqui eu vou, por exemplo, eu crio agenda clínica. Né? Por exemplo, agenda clínica. E clico no botão Save. Ele vai criar o banco de dados. E nesse banco de dados, nós vamos criar as nossas tabelas. Tá bom? E aí eu vou mostrar como que a gente executa o script, os comandos, para a criação das 5 tabelas e inserção dos dados nessas 5 tabelas. Tá bom? Então, está aqui o agenda clínica. Eu entro aqui em esquemas, tables. No momento, não temos nenhuma tabela ainda criada, tá? Aí eu vou clicar nesse ícone aqui, Query Tool, ferramenta de consulta. E aqui nós vamos poder executar os nossos scripts, né? Os nossos comandos. Ele vai estar criando as tabelas, inserindo dados nessas tabelas do nosso banco de dados, que nós acabamos de criar, que é o Agenda Clínica. Né? De uma forma bem prática, bem passo a passo, para que você possa repetir isso, né? E seguir todos os comandos e analisando o resultado de cada um deles. Então, a primeira tabela é a tabela de profissão, né? Então, vamos criar essa tabela aqui. Já copio rápido os comandos, para não demorar muito, para ficar uma videoaula muito longa, né? Então, aqui, ó, eu vou criar a tabela profissão, com 2 campos. Basta eu selecionar só essas 3 linhas, e eu posso apertar a tecla F5, que ele executa para mim, ou clicar nesse botão play, ó. Tá? Então, ele também executa o comando para nós. Vou apertar a tecla F5, ele já executou, ele mostra uma mensagem, carry returned successfully, né? E aí eu posso inserir os dados aqui na nossa tabela. Posso selecionar todos os comandinhos, aperto a tecla F5,
Aí, após isso, eu vou executar o comando select asterisco from profissão. Aqui eu estou pedindo para ele fazer assim, pessoal, ó. Selecione, o asterisco significa todos os campos, from, da, profissão, tabela profissão, ponto e vírgula. Vamos apertar o F5. Olha lá, ele mostra através da janela de mensagem que foi executado com sucesso, e aqui ele nos mostra, né, na tabela profissão, os dados correspondentes a cada um dos campos da tabela. Código da profissão 1, nome da profissão vendedor. Código da profissão 2, nome da profissão professor. Código da profissão 3, nome da profissão estudante. Com isso, nós vimos que ele executou corretamente os comandos e nós podemos visualizar os dados que foram cadastrados. Da mesma forma, eu vou criar agora aqui a tabela de pacientes, ó, pessoal. Eu vou criar a tabela de pacientes, vou explicar alguns detalhes para vocês, né? Então, aqui eu tenho, além dos atributos, que é o código do paciente, serial, primary key, nome do paciente, varchar sem, not null, NASC paciente, que é a data do nascimento do paciente, que é date, do tipo date, tel paciente, end paciente, código da profissão, ó, esse campo aqui, ele é o campo que vai relacionar a profissão que nós cadastramos na tabela de profissão com a profissão aqui no paciente. A cidade do paciente é a unidade federativa do paciente, né? E aí, com isso, eu vou definir agora, através do comando constrain, a chave estrangeira, ó, constrain estrangeira 1, foreign key, que é a chave estrangeira, né? Foreign é estrangeiro, key é chave, código profissão, que é o atributo da tabela pacientes, que referencia a tabela de profissão. Aí, aqui, nós executamos o comando onDeleteCascade, e esse comando é para fazer o seguinte. Caso a gente exclua uma profissão, e essa profissão tenha pacientes vinculados a ela, ele faça a exclusão em cascata desses pacientes também. Tá bom? Então, se eu não executasse esse comando aqui, ó, onDeleteCascade, só terminasse ali, references profissão, o que aconteceria? Ele não permitiria excluir uma profissão caso ela tivesse relacionamento com pacientes. Tá bom? Então, aqui a gente vai poder testar isso. Vocês vão ver que, como a gente colocou esse comando aqui, ele vai fazer a exclusão em cascata, caso seja necessário, né? Ó, executei o comando foi, o create table foi executado com sucesso, né? Agora, vamos fazer aqui eu tenho um update também, depois eu demonstro isso para vocês. Ok. Aqui, tá. Aqui a gente pode demonstrar um comando chamado alterTable, que serve para alterar a estrutura da tabela. E nesse caso aqui, nós vamos adicionar um campo chamado salário, do tipo numeric 12.2. Numeric 12.2, ele é composto por 12 números, sendo que dos 12, 2 são casas decimais, tá bom? Aí o valor default dele é 0, not null. Vamos ver aqui se esse comando funciona certinho. Inseriu um atributo a mais na tabela. Isso acontece às vezes. A gente cria a tabela e muitas vezes depois a gente precisa criar um campo a mais. Então, através do comando alterTable, a gente consegue fazer essa inserção. Tá? É um comando muito interessante também, muito útil no dia a dia. Agora eu vou inserir aqui 2 pacientes, o Jefferson e a Ana, né, com os dados deles aqui. Depois eu seleciono para ver se eles foram incluídos com sucesso. O Jefferson foi incluído, os dados dele, né, os valores para os seus campos. E nós temos aqui também a Ana. O salário eu acabei não informando aqui, ó, não coloquei o salário que eu incluí depois. Então, nós podemos dar um update. Executar o comando update para atualizar o salário deles. A gente pode atualizar para cada um. Por exemplo, eu quero colocar 5.000 para o paciente 1,
e 5.500 para o paciente 2. Jefferson e Ana. Pronto, será que ele atualizou? Olha lá. O Jefferson ficou com 5.000 e a Ana 5.500, né? Então, o update ele é muito importante, ele permite atualizar valores, né, nos campos das tabelas, né? E nesse caso aqui, a gente atualizou em pacientes, atribuindo o salário um valor, onde o código do paciente é igual ao que a gente informa, né? Então, a cláusula where é muito importante. A cláusula where você vai indicar qual é das linhas da tabela, qual é o registro em que esse campo vai ser atualizado. Se você não coloca a cláusula where, ele atualiza de todo mundo, né? Isso muitas vezes não é bom, né? Então, vou até simular aqui para vocês verem. Nesse caso aqui é uma base de teste. A gente pode fazer esse teste. Update, pacientes, 7 salário igual a 1.000. Vou colocar aqui, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu não coloco, eu falo, eu quero atualizar o salário do Jefferson por 1.000. Só que quando eu coloco updates, paciente, 7 salário igual a 1.000, ele vai entender que é para atualizar o salário de todos os registros da tabela. Tá? Então, se eu aperto aqui, F5, o que ele faz? Ó, ele atualizou para 5.000, para quanto? Para 1.000, o salário de todos os pacientes. Vamos ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Update pacientes, 7 salário igual a 1.000. Vamos dar o select, né? Eu tenho que dar o select para ver se ele vai trazer atualizado. Select from pacientes. Esqueci de executar o select. Vamos ver. Ó, vamos ver o que ele fez. Olha, né? Por isso da importância da cláusula where, né? Porque se eu não especifico, por exemplo, eu tenho uma tabela de produtos, e eu pego e peço para atualizar os produtos, onde o preço de um produto eu atualizo para R$5. Vamos pôr uma caixa de leite. Só que eu não coloco a cláusula where, onde o código do produto é igual ao que eu quero. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar o preço, o valor desse produto, de todos os produtos para R$5. Imagina uma loja, um estabelecimento comercial, um supermercado, e aí você perde os valores antigos, né? Então, é muito perigoso isso. Quando você vai executar um update, vai mexer no banco de dados, tem que ter um domínio, uma consciência muito importante do que você está mexendo, do que você vai fazer, para não fazer uma atualização, e que isso pode corromper todo o banco de dados, alterar valores importantes, né? Que para depois, para recuperar, não é fácil, né? Pode gerar muitos transtornos. Então, por isso que o DBA, o Database Administrator, que é quem cuida do banco de dados, ele tem que ter muita calma na manipulação dos dados e conhecer bastante esses comandos SQL aqui, né, que eu estou demonstrando para vocês. É um exercício, mas que possibilita que a gente tenha uma noção bem real das situações, né? Então, é uma situação bastante importante você conhecer os comandos de inserção, de atualização, de exclusão, né? E isso vai dando um domínio para você, e com isso você consegue, isso que eu estou explicando aqui para vocês já conseguem ter bastante cuidado, eu estou alertando aqui pontos importantes, que aí com isso vocês vão, quando vocês tiverem seus bancos de dados, desenvolver seus produtos, vocês conseguem ter essa noção e ter muito cuidado na hora de manipular essas informações, né? Muito bem, já inserimos os pacientes. Agora é aqui, queria mostrar isso aqui, exclusão em cascata. A gente pode fazer uma exclusão através do comando delete. Então, eu vou fazer aqui, ó, delete, profissão, onde o código da profissão é igual a 1. Qual é o problema desse comando? Ó? Esse comando é o seguinte. Quem é o paciente que a profissão é igual a 1? Vamos ver aqui, ó. É a Ana. O Jefferson, ó, que é o paciente de código 1, o código da profissão que nós cadastramos, ele é 3, que é estudante. A Ana, que é o paciente 2, nós colocamos o código da profissão dela como 1. Então, quando eu excluir a profissão 1, ele vai excluir também a paciente Ana, né? Porque nós pedimos a exclusão em cascata. Então, o que acontece? Eu vou excluir só para vocês verem. Eu vou excluir a profissão, ó.
Mas o que ele vai fazer? Se eu for procurar os pacientes, eu excluo o paciente também. Você fala, mas por que ele fez isso? Né? Se eu excluir a profissão. É porque, como a gente tinha colocado na criação da tabela de pacientes, voltando lá em cima, que on delete cascade, né, nós autorizamos aqui, nós habilitamos que caso a gente exclua uma profissão e essa profissão tenha pacientes vinculados a ela, ele exclui os pacientes também. Então, o comando também tem restrições, né? Muitas vezes, quando eu crio as minhas tabelas, eu falo para os meus alunos, eu não uso esse comando on delete cascade. Dificilmente eu usei esse comando. Por quê? Porque eu deixo sem a deleção em cascata. Se você tentar excluir uma profissão e essa profissão tiver paciente, ele não deixa, ele te avisa. Pessoal, você não pode excluir a profissão que tem paciente cadastrado para ela. Então, você tem que ir lá, excluir o paciente, para depois vir excluir a profissão. Então, mantém uma certa integridade entre as tabelas, né? E um cuidado maior nessas exclusões aí, né? Que você pode fazer uma exclusão sem querer e essa exclusão sem cascata, o estrago é muito maior. E se você deixar ele sem esse recurso, eu até coloquei ele porque foi uma dúvida de um aluno, uma ótima dúvida, né? Ele perguntou sobre isso, aí eu estou querendo mostrar para vocês sobre esse comando, que esse comando existe, é um comando que todos os bancos de dados hoje praticamente têm esse comando, mas que você tem que usar ele com restrição, e tem que usar com muito cuidado. É esse comando aqui, ó, on delete cascade, né? Então, eu quis demonstrar porque a dúvida do aluno foi interessante, porque pode ser uma situação que você queira colocar mesmo. Mas os bancos de dados, geralmente, que eu trabalhei, a gente deixava sem essa opção para quando tivesse uma exclusão e desse o erro, as pessoas analisassem. Por que está dando erro? Porque tem um relacionamento lá. Né? Analisa com calma. Ou então exclui todos os lugares que tem relacionamento para depois excluir aqui. Porque você tem um controle maior do que você está fazendo, né? Acaba tendo um cuidado maior. Né? E isso, muitas vezes, é muito importante na hora que você mexe nos dados, né? Que os dados de uma empresa, ou de um estabelecimento, ou de um órgão qualquer, ele tem muito valor, né? Muito valor. Então, o banco de dados é muito importante. Aqui eu vou demonstrar o comando select para vocês, né? Para selecionar o nome do paciente, a profissão do paciente, que é um comando muito interessante. Ó. Então, aqui eu estou mostrando ó, o paciente, que ele traz o nome do paciente e o nome da profissão do paciente. No caso, o Jefferson, o nome da profissão dele é 3, é estudante. Né? O código é 3, mas o nome é estudante. Então, é muito interessante que você use o from, as tabelas envolvidas, e na cláusula where, você iguala os campos em comum, tá? Que é o código da profissão do paciente com o código da profissão da profissão, né? Então, é um comando muito importante. Esse comando tem duas formas de você executar ele, através da cláusula where, né? From where, e tem from também usando inner join. Então, aqui você usa from, a tabela pacientes. Aqui nós demos um apelido para ela chamado PAC. Inner join, profissão, com outro apelido chamado prof. Então, aqui ó, ele vai fazer a listagem dos campos, lembrando que o nome do paciente é da tabela PAC, no caso, pacientes, e o nome da profissão não é da tabela paciente, ele é da tabela profissão. Por isso que é prof.nome profissão. On, código da profissão do paciente igual ao código da profissão da profissão. Então, tem pessoas que gostam da primeira forma, outras pessoas gostam dessa segunda forma. O resultado é o mesmo, tá bom? O resultado é o mesmo. Se eu executar aqui, ó, é o mesmo, tá? Depende do gosto do desenvolvedor, tá bom? É importante a gente saber as duas formas, porque às vezes você vai dar manutenção num banco de dados, você vai trabalhar numa empresa, ou em um setor, um órgão, e lá já existe um banco de dados pronto, né? Então, você tem que saber fazer essa leitura dessas duas formas, que às vezes está de uma forma ou está de outra, você está preparado para entender as duas formas, né? Muito bem, agora eu vou criar aqui a especialidade, que é especialidades médicas, né? Tem até um outro exemplo aqui de delete. Vou mostrar aqui para vocês, a gente vai cadastrar aqui, criar a tabela de especialidade com 2 campos.
inserir os registros, depois listar para ver se eles foram inseridos. Ó. Funcionou certinho. Sempre eu uso, ó, posso usar a cláusula where sempre. Select, asterisco, função especialidade, where, né? Aí eu coloco aqui. Where, code especialidade igual a 4. E vai listar só a especialidade e o código é 4, né? Agora, se eu não uso a cláusula where, eu uso só o select, ele traz todos os registros para nós, né? Então, vocês podem estar executando, vivenciando cada comando, né? Fazendo um teste de cada um deles. Vamos criar a tabela de médicos. Aqui eu já estou inserindo uma série de médicos aqui também, de teste, tá? Doutor João, doutora Maria, doutor Pedro. Então, vamos fazer aqui para a videoaula não ficar muito longa. Eu já vou fazer essa inserção. Criar a tabela. Inserir os dados e depois selecionar os dados inseridos. Ó. Muito bom. Lembrando que aqui no médico, ó, eu tenho um relacionamento com especialidade, através do campo código especialidade. Aí eu só posso informar no código de especialidade que tenha sido cadastrado na tabela especialidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de chave estrangeira. Mantém os dados íntegros também relacionados da forma correta, né? É um conhecimento muito importante para vocês terem, a hora que vocês forem criar suas tabelas, observarem bem os relacionamentos entre elas, né? Respeitando o nosso modelo, né? Ó, médico, especialidade. Tá vendo? Então, isso aqui que a gente está fazendo. A gente criou um modelo entidade relacionamento e estamos fazendo agora as tabelas que respeitam exatamente esse modelo entidade relacionamento. Então, quando você vai trabalhar numa software house, numa empresa de desenvolvimento de software, muitas vezes você recebe um modelo pronto, um modelo entidade relacionamento pronto. E você fica com a tarefa de criar as tabelas desse modelo. E é isso que a gente está aprendendo aqui também. Nas aulas que a gente aprende aqui na universidade, a gente ensina você a tanto a criar o modelo, como foi em banco de dados 1, e como agora poder criar fisicamente as tabelas correspondentes a esse modelo. Então, você aprendeu a ler o modelo, para nesse momento poder receber qualquer tipo de modelo, entidade de relacionamento, e traduzir isso em tabelas físicas, em qualquer um dos tipos de bancos de dados existentes também. Aqui a gente está usando o PostgreSQL, mas nós podemos estar usando o MariaDB, o MySQL, o Oracle, né? Então, vários outros bancos de dados aí que existem. Né? O DB2 da IBM, o SQL Server da Microsoft, e assim por diante. Muito bem. Então, nós já inserimos os médicos. Agora, só falta a gente colocar a nossa tabela de agendamento. Eu já vou inserir um agendamento aqui para ela, que tem um código de paciente e um código de médico correspondente. Ó, que é um CRM, né? Criar a tabela, inserir os dados. Aqui tem um select bem interessante. Esse select aqui, que a gente fala que é questão de prova, né? Porque ele vai listar o código do agendamento, a hora da consulta, vou ver aqui que fonte maior é isso. A hora da consulta, a data da consulta, aí vai listar ó, o nome do paciente, o controle e o nome do médico. Mas na tabela de agendamento nós não temos o nome do médico nem o nome do paciente. Mas nós fazemos isso porque nós, quando colocamos a cláusula from, nós colocamos as três tabelas, ó, agendamento, pacientes e médicos. E igualamos os campos em comum, onde o código do paciente da tabela agendamento, representado pelo apelido A, é igual ao código do paciente da tabela P, pacientes, e o CRM do médico da tabela agendamento é igual ao CRM do médico da tabela médico. Com isso, nós fazemos o processamento agora. Olha que legal o resultado desse select, pessoal. Ó, ele traz código do agendamento, a hora da consulta, do agendamento da consulta médica, a data da consulta, o nome do paciente, o controle que está agendado, e o nome do médico, João Oliveira. Então, a gente não traz só os dados do agendamento, que trariam só os códigos, né? É bem interessante
esse comando, bem completo. Aqui eu vou mostrar para vocês mais 3 comandos interessantes, para a gente finalizar a nossa videoaula daqui a pouquinho. Eu só vou dar uma passada na linguagem SQL e a gente já finaliza. Ó, esses comandos aqui, bem interessantes para vocês aplicarem, tá bom? Esse primeiro é o seguinte, para atualizar a tabela de médicos. Vamos ver como é que estão os nossos cadastros de médicos. Ó. Select asterisco from médicos. Ó, eu tenho o 1, João, a médica 2, CRM2, Maria, 3, Pedro, e assim por diante. Olha esse comando, update médicos, ou seja, update e a tabela médicos, set, atribuindo ao nome do médico o conteúdo Maria Silva. Então, ele vai alterar de Maria para Maria Silva, onde o CRM é igual a 2. Vamos ver esse comando se funciona. Vamos ver. Olha lá. Alterou, aqui para baixo. Maria foi para Maria Silva. Tá vendo? Atualizamos da tabela médicos o nome do médico para Maria Silva, onde o CRM é igual a 2. Comando muito interessante também, muito importante. Esse outro é para listar da tabela médicos todos os campos, onde no nome do médico nós tenhamos a palavra Oliveira. Aí nós colocamos porcentagem antes e porcentagem depois. O que significa isso? Qualquer sequência de caracteres antes e qualquer sequência de caracteres depois da palavra Oliveira. Olha que interessante. Ele trouxe João Oliveira e também trouxe o médico só Oliveira. Tá vendo? Um comando muito importante, comando like, para campos de alfanuméricos, né? Geralmente para texto. E aqui nós vamos mostrar também o order by. Select asterisco from médicos, order by nome médico desk. Então, ele mostra em ordem decrescente por nome. Aí, se eu quisesse por ordem crescente, aí seria desk de descending, né? Ask de ascending. Aqui em ordem ascendente pelo nome do médico. Olha que interessante. Comando muito útil também, listar todos os produtos por ordem, em ordem alfabética, né? Então, listar todos os produtos por ordem do preço de venda. Então, aí você colocaria select, asterisco from produtos, order by, preço venda, ASCII, né? Então, comando muito importante, muito usado também. Então, a gente demonstra nas aulas de banco de dados, sempre mostro meus alunos, eles aplicam muito esses comandos no seu dia a dia, em suas pesquisas também. Muito bem. Aí, com isso, nós falamos aqui da entidade, nosso diagrama entidade de relacionamento, criamos as nossas tabelas, né? E, com isso, nós mostramos de forma prática como que você vai fazer isso. E, a partir disso, tem outra, a equipe toda pode, em cima desse banco de dados, criar aplicações websites ou aplicações desktop que utilizam esse banco de dados que você criou e que você vai dar manutenção. Vai poder estar mantendo íntegro, validando os dados, incluindo um ou outro atributo, caso seja necessário, né? Então, aqui na nossa apresentação, ó, eu falo um pouco sobre os nossos diagramas, né? Nosso diagrama que a gente criou de 5 tabelas. Aí, só para fechar, reforço o que é a linguagem SQL que nós utilizamos aqui, né? É o recurso mais conhecido por DBAs e programadores para execução de comandos em banco de dados relacionais, né? Ele é representado pela sigla Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, e é fundamental para qualquer um que deseja atuar nessas áreas de tecnologia, né? Os tipos que existem, né? Então, a gente usou aqui a DQL, que é para fazer consulta, usando o comando select, DML, que é Data Manipulation Language, para fazer inserção, atualização e exclusão de dados, e a DCL, DQL, DML, DDL, Data Definition Language, que é utilizado a DDL, foi os comandos que a gente usou para criar as tabelas, né? Create, para alterar, também incluir um atributo a mais, alter, e também a gente pode remover essa tabela, através do comando drop, table e o nome da tabela, ele apaga a tabela toda, tanto a estrutura dela física, né, e seus dados também. E, por fim, nós temos a DCL, que é Data Control Language, linguagem de controle de dados, que a gente utiliza os comandos grant e revoke, e também a DTL, que é a linguagem de transação de dados,
que a gente usa os comandos begin, commit e rollback. A gente pode fazer storage procedures, functions, e uma série de outros comandos aí importantes e recursos que existem nos bancos de dados, gatilhos, né, que são as triggers. Os tipos de dados, existem vários tipos de dados na linguagem SQL, né? A gente, geralmente, aqui eu vou falar só de alguns que são os principais, assim, que a gente geralmente usa muito, que é o char, que é um tamanho fixo para cadeia de caracteres, o varchar, que a gente usou bastante aqui, que só tem uma diferença, que ele possui um tamanho de armazenamento variável, né? Ele é limitado pelo total de caracteres, né? A n caracteres. Mas se você digitar uma quantidade menor, ele armazena só aquela quantidade menor. Então, ele otimiza mais, né? Ele ocupa só o necessário no seu disco rígido. Aí temos também o small int, que é um inteiro curto, né? De 16 bits. Temos o int, que é o integer, ou int 4, que são 4 bytes, que equivale a 32 bits, armazena inteiros maiores, de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. O small int vai de menos 32 mil e pouquinho até mais 32 mil e pouquinho. E nós temos também o tipo serial, né? E a variação do serial é serial 8, que é equivalente ao int 8. Né? Nesse caso, 64 bits. E tem o numeric também, que serve para criar campos com casas decimais. Né? Tem a precisão e a escala. Nós usamos bastante ali, acho que o numeric 12.2 no salário, que era 12 números, sendo que dos 12, 2 são decimais. Né? 10 é a precisão antes da casa decimal. Nós já criamos o banco de dados, aqui só para reforçar, né, quais foram os comandos que nós usamos, para criar nossos... Vou dar só um exemplo da tabela de profissão. Tá? Então, agora vamos só finalizar a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que consigam reproduzir esses comandos passo a passo. E depois guardem esses scripts, que vocês podem aplicar eles em vários outros bancos de dados que você possa precisar fazer, né, que você vai construir para atuar nas suas pesquisas ou no mercado de trabalho, no dia a dia. Né? Tem bastante situações ali de chave estrangeira, fazer atualização através do comando update, exclusão de dados através do comando delete, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou estar sempre colocando aqui no canal Biotecnologia Online para vocês, né? Se vocês quiserem, podem se inscrever no canal, e aí, à medida que a gente for inserindo novos vídeos, vocês também vão poder estar acompanhando aí essas inserções, tá? Aqui nossas referências bibliográficas, eu usei o livro do Eduardo Terra Morelli, muito bom esse livro, do SQL 2000 Server Fundamental, da editora Érica, tem uns modelos bem interessantes lá, usei algumas coisas bem importantes também, bem interessantes do site DevMedia, um site muito bom, com muitas dicas legais, muito conteúdo interessante, www.divmedia.com.br, tá? Então, muito obrigado a todos pela participação aí, tá bom? Agradeço demais, desejo aí bom estudo para vocês e muito sucesso aí nos trabalhos, na execução desses comandos, tá bom? Vamos finalizar aqui nossa videoaula. Obrigado. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.